Comprar uma casa ou alugar? Tá aí uma dúvida que todos, ao menos alguma vez na vida, na hora que pensou, ou pelo menos tinha a possibilidade de comprar uma casa, se deparou. É aquela ideia, puxa, eu já tenho o valor de entrada, eu cumpro os requisitos para entrar no financiamento, ou talvez eu já tenho todo o montante, será que eu compro um imóvel? Ou será que de repente eu pego e invisto em outro ativo e continuo vivendo dos recursos desse ativo para pagar o aluguel e tá tudo bem, continuo na minha liberdade? Essa é uma visão. Ou aquela ideia, bom, é melhor eu investir no imóvel agora, porque eu não sei o que vai acontecer com a economia, tem muita oscilação, de repente os retornos eu não vou ter, e daí eu não tenho nem os retornos e eu não tenho o imóvel. Então lá na frente talvez eu não tenha nem o dinheiro e nem o imóvel. É outra forma de enxergar. Então, bom, enfim, cada um tem uma perspectiva. E é com base nisso que eu vou trazer hoje um vídeo falando sobre esses detalhes, os pontos positivos e negativos de cada vamos dizer assim, das possibilidades, comprar ou alugar. Mas claro, que no mercado aquecido como o americano, eu diria que está aquecido tanto para o aumento dos aluguéis, quanto, claro, para o aumento da venda. No caso, para você comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, parece que cada vez não para mais de crescerem os valores. Então é sobre isso que eu vou estar abordando aqui, quais são os prós e quais são os contras. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também a investir nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos. Se você se interessa por esses temas, aproveita, se inscreve no canal e também acione o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Olha só, quando a gente coloca em perspectiva, comparando aluguel e compra, deixa eu te falar o seguinte, os custos associados ao aluguel versus a compra depende, claro, muito demais, né, de onde você mora e do mercado imobiliário que de repente está ao teu redor. Mas veja aqui, a maioria das propriedades aqui nos Estados Unidos exige, no caso do aluguel, um depósito de segurança, por exemplo, que vai proteger o locador contra danos causados pelo locatário. Normalmente você paga o primeiro, o último mês de aluguel e claro, um chamado Security Deposit. Seria o First, o Last e o Security Deposit. Tá? Mas dependendo do seu histórico de crédito, caso você tenha um Social Security, esses valores, não os valores necessariamente, mas a quantidade deles podem mudar muito. Isso vale tanto para quem de repente tem um credit score baixo, tanto quanto para quem não tem Social Security, que daí nesse caso a segurança de quem está alugando o imóvel vai estar diretamente ligado à quantidade dos chamados Security Deposit vão ter sido dados. Em geral, então, como eu falei, para um bom histórico de pagamento através do Credit Score, você vai possivelmente um Security Deposit é suficiente. Agora, se o teu Credit Score é muito baixo ou não tem, de repente, Credit Score, automaticamente o dono da propriedade vai pedir um maior número de depósito de segurança. Tá? Por isso, então, que ao avaliar, de repente, um contrato de locação, isso é muito importante colocar na ponta do lápis, porque você vai adiantar mais dinheiro e esse dinheiro vai ficar parado na mão de quem estiver alugando o imóvel para você, até que você venha sair do imóvel. Então, não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, esse dinheiro fica parado lá e vai ser devolvido para você, em geral, na mesma quantidade. Tudo bem? Mas por quê? Poderia ser diferente? Poderia. Vamos supor que, de repente, no contrato tivesse que essa pessoa que recebeu faça um investimento X, se vocês assim acordarem, né? Obviamente você ia acabar recebendo de volta esse dinheiro corrigido, mas isso é através de uma negociação, tá bem? Mas vamos tratar do que é, em geral, aquilo que acontece, não um caso específico. Então, veja aqui, você também vai ter que perguntar no caso do teu aluguel, né? Questões como, por exemplo, claro, o valor mensal, mas se nesse valor mensal inclui contas como água, luz, gás, TV a cabo, internet, tudo isso vai afetar no seu bolso caso não componha o aluguel, você vai ter que pagar a parte. Já no caso, de repente, de você comprar um imóvel, os compradores de imóveis financiados, nesse caso, né, se não for à vista, eles vão estar pagando mensalmente então a hipoteca, que vai incluir o valor principal mais os juros desse empréstimo e pode flutuar ao longo do tempo caso você escolheu, de repente, uma taxa de juro variável. O pagamento dessa hipoteca ele também pode aumentar ou diminuir conforme os impostos sobre propriedade ou, no caso, os prêmios de seguro também, que todos os anos podem vir a variar. Além de que, se você estiver comprando uma propriedade, uma associação de proprietários, por exemplo, você vai precisar levar em consideração os chamados HOA, ou Home Owner Association, que nada mais é que o valor de condomínio. Sem esquecer da manutenção e dos reparos que vêm
com a casa própria. Os compradores podem vir a pagar muito por esses custos caso não prestem atenção na hora da inspeção que deve ser feita para compra. Então esteja atento a isso, porque qualquer coisa que passe nessa inspeção, lembre-se, é você que vai pagar essa conta. Então sugiro que você acompanhe a inspeção até para saber o que está sendo feito. Tudo bem? Ó, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os custos sobre uma questão de uma compra de imóvel financiado aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui em cima no card, depois você clica depois, quando acabar esse vídeo, e você checa lá, eu tenho certeza que vai ter muita informação interessante, útil para você lá, tá bem? Bom, olha só, veja que os aluguéis, eles aumentaram, especialmente para as casas unifamiliares. E tiveram claro, essas casas tiveram uma demanda no período pós-2020 para cá muito grande. Os aluguéis unifamiliares, eles aumentaram 11%, olha só, em outubro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ó, um sexto recorde consecutivo, segundo a Coral Logic, que é uma empresa que tabula esses dados. Por isso que talvez você possa responder que comprar é uma melhor opção. Isso porque possuir uma casa de preço médio é mais acessível do que o aluguel médio de uma casa de 3 quartos, pelo menos essa é uma estimativa média, tá? Em torno de 60% aqui dos Estados Unidos. Isso de acordo com a Atom, que é uma fonte confiável de dados imobiliários abrangentes em todo o país. E inclui todas as despesas de propriedade quando faz seus cálculos, incluindo o pagamento mensal da hipoteca, imposto sobre a propriedade e também seguro residencial. Claro que grande parte disso se deve às taxas de hipoteca historicamente baixas nos últimos anos, sendo que as taxas elas estão começando a subir, todo mundo está ouvindo sobre isso nas notícias. No entanto, elas subiram mais de meio ponto percentual em relação ao mesmo período do ano. Então, de acordo isso com várias pesquisas, especificamente da Mortgage News Daily, mostrando como, de repente, claro, subiu a taxa, isso vai afetar diretamente ao valor mensal que você vai pagar e, claro, ao seu saldo devedor, já que as taxas de financiamento incidem sobre o valor principal que você deve. Claro que a propriedade de uma casa, né, historicamente, ela vai construir riqueza para o teu patrimônio se você fizer de uma maneira planejada. Mas é possível, então, você também argumentar que poderia ser mais lucrativo aceitar o pagamento de um aluguel e colocar o dinheiro no mercado de ações ou em outro investimento de maior rendimento. Então, como eu falei no início desse vídeo, são possibilidades que você tem na mesa, você vai ter que escolher. E esse cálculo geralmente depende de quanto tempo você pretende possuir a casa. Claro que quanto mais tempo você possuir, melhor retornos você vai ter. Isso porque os compradores podem capitalizar o patrimônio, ou a diferença, que na verdade patrimônio, vamos dizer assim, é a diferença entre o valor da casa e o que você deve pela casa, tá bem? Então, isso vai se acumulando, claro, ao longo do tempo. Assim, se o valor da tua casa aumentar, você vai ganhar mais quando você vender. Isso é simples. Além de que uma hipoteca de taxa fixa, tá? Com taxa fixa, você não vai ter que se preocupar com o aumento dos aluguéis e nem com o aumento da taxa se acontecer no mercado. Isso significa que pedir dinheiro emprestado é muito barato hoje em dia, caso você considere o fato de estarem baixas as taxas ainda e serem fixas, ok? Por isso, então, que se você pode se qualificar para uma casa e construir, de repente, através disso, então, do financiamento, um patrimônio, isso faz mais sentido do que alugar, de repente. Sem contar que existem benefícios fiscais, onde você pode deduzir todos os anos os juros da hipoteca nos impostos que você venha a estar declarando. Claro que as deduções não devem ser o único fator para você tomar, claro, sua decisão, não é? Porque seu aluguel também pode acabar sendo o mesmo ou menor que o custo da casa própria após os impostos. Então, isso aí é matemática, é só fazer uma continha e você vai descobrir. Veja que a compra de uma casa, ela é um grande compromisso também. E você provavelmente não acumulará uma grande quantidade de dinheiro imediatamente, a menos que o mercado imobiliário dispare. Vamos supor, esse é o teu objetivo, não é? Comprei e já vou vender tendo o chamado equity, ou seja, a valorização desse patrimônio. Mas, em geral, o imóvel ele não tem uma valorização tão rápida, não é? Em vez disso, você vai construir o patrimônio à medida que fizer os pagamentos mensais, quitando o seu financiamento. Isso vai reduzir, claro, o seu saldo devedor da hipoteca e, nesse caso, no longo tempo, ou seja, não sei quanto é o teu financiamento, 15 anos, 20 anos, 30 anos,
você cada tempo você vai estar tendo maior patrimônio líquido, porque você vai estar abatendo essa dívida e o seu imóvel ao mesmo tempo vai valorizando. Isso tudo vai compor então o teu patrimônio, não é? Ó, se você decidir de repente vender nos primeiros anos o teu imóvel, pode de repente, claro, então não receber esse benefício de uma valorização maior. Então teria que esperar mais, não é? Ó, o problema agora para os compradores em potencial, especialmente quem está novato talvez, é que está de repente, né, tornando cada vez mais difícil você economizar para o chamado down payment. E se você não, nesse caso, não consegue economizar pelo menos por um bom down payment, quanto menos for o valor que você der de entrada, obviamente, maior vai ser o valor de juros que você vai acabar no final, pagando, né, no final desse financiamento. Então, isso é muito importante você entender. Claro que se de repente, mais uma vez, você não entende esses termos que eu estou falando agora, no caso do down payment, por exemplo, seria o earnest money, aquele dinheiro que você está adiantando na hora de comprar um imóvel, e tem tantos outros termos. Eu tenho um vídeo também que fala especificamente sobre esses termos que são utilizados na hora de você fazer um investimento imobiliário. Então também vou deixar aqui em cima no card, depois vai lá e confere, tá bem? Ó, mas voltando aqui, para os compradores que ainda sofrem com o mercado superaquecido do ano passado, né? Não só do ano passado, mas desde 2020 isso vem acontecendo, esse crescimento dos valores, e hoje em dia está altíssimo, eu diria, e também levando em conta a inflação acelerada, né, que está apertando os orçamentos das famílias. E no caso, obviamente a única coisa que está compensando ainda são as baixas taxas de hipoteca. Isso é importante observar, mas claro, está dentro de uma visão de que o Banco Central americano, nesse momento, ele está buscando segurar a inflação e uma das armas que ele tem é aumentar a taxa de juros. Então, se ele aumenta a taxa de juros, isso vai refletir diretamente no teu financiamento. Então, aqui nesse ponto, eu trouxe algumas perguntas que se você, dependendo da forma que você responder elas, para a sua vida, vai ajudar muito a você decidir se você compra ou fica no aluguel. Então, quer ver? Primeira pergunta. Quanto você pode pagar em custos mensais da tua habitação? Já parou para pensar nisso? Porque se você não colocar na ponta do lápis, como é que você sabe se você vai poder pagar o aluguel ou o financiamento? Isso é muito importante. Então, tem que organizar suas finanças primeiro. Outra pergunta. Você está preparado para um investimento chamado longo prazo? Sim, porque um financiamento vai ser ali então de quanto? 15 anos, 20 anos, 30 anos? Muita água passa embaixo dessa ponte durante esse período. Então você tem que estar preparado para isso. Outra pergunta. Quanto tempo você pretende ficar no imóvel? Ó, só para você entender, uma regra bem prática. Se for menos de 5 anos, você de repente vai querer alugar um imóvel, tá? Porque daí não vale a pena, você quer se mudar logo, então você ficar 5 anos, talvez esse imóvel não se valorize a ponto de ter valido a pena todo o processo e os custos para comprar esse imóvel, tá? No caso, claro, de compra, não é? Então vamos lá. Você, de repente, outra pergunta, você quer estabilidade ou você quer flexibilidade? Porque daí, bom, eu quero ficar no imóvel por pouco tempo porque eu gosto de sempre estar mudando, seja de cidade, seja de estado. Então, bom, aí fica complicado você comprar um imóvel, a não ser que você já compre pensando como investimento. Se você sair, você alugaria e esse aluguel pagaria o financiamento. Essa é uma possibilidade. Mas então você tem que levar em conta isso, porque claro, comprou um imóvel, você teria a tendência a ficar mais tempo naquele lugar. Outra pergunta, você pode arcar, olha só, com os custos de reparo e manutenção desse imóvel? Seja uma casa, seja um apartamento. Claro que vai ter diferenças de valores nessa manutenção, não é? Então você tem que ver se você está dentro do teu orçamento, pode se encaixar no teu orçamento esses custos que podem vir a acontecer, tá bem? Outro, quais são seus objetivos financeiros de repente? Não só financeiros, mas profissionais, familiares. E aqui, como exemplo, né, eu posso dizer para você, você planeja mudar de repente do teu trabalho? Porque se você planeja, imagina, numa cidade, você compra um imóvel em uma determinada localidade e você vai mudar, não precisa ir para muito longe, não mudar de cidade ou de país ou de estado. Não precisa. Só mudar do sul para o norte ou do leste para o oeste dentro da cidade. Dependendo do tamanho da cidade que você está, pode levar horas para você chegar do teu trabalho à tua casa. Então, essa é uma pergunta importante a ser respondida. Outra pergunta, você de repente está pensando em voltar para a escola,
Pode ser, você quer fazer um estudo ou uma faculdade, ou, claro, né, alguém na tua família vai estar começando escola ou mudando de escola. A mesma situação, você tem que pensar, veja, no todo na sua vida, não só em você. Claro, se você é sozinho, tudo bem, aí você está tranquilo, está livre para decidir somente por você. Se você tem uma família, tem que colocar isso na mesa para todo mundo analisar junto com você. E outro detalhe bem importante, você está pensando o quê? Em expandir a tua família ou não? Veja que se você expandir a família, tem vários fatores que você tem que levar em conta na hora de escolher o local onde vocês vão morar. Claro, outro ponto seria a casa própria, no bairro em que você quer morar. Ela é acessível ou você de repente vai precisar se mudar para um outro bairro? E daí você tem que ver se você quer passar por esse processo. Afinal de contas, é outro lugar, outras situações, outros locais ao redor, outras amizades, enfim. Tem que pesar também. E depois dessas respostas em mente, pense que para você então descobrir se você vai economizar mais alugando ou comprando imóvel, pode depender desses fatores chaves, ou melhor, dessas respostas chaves que você vai dar. Sendo um deles, acima de tudo, a localização e os preços de outras casas ou aluguéis de repente na área que você deseja. Na sequência, você vai precisar considerar a tua pontuação de crédito também, né? E se um credor vai considerar você digno desse crédito com boas taxas de juros, se você estiver financiando, porque lembre, quanto maior, no caso de você ter um Social Security, você vai ter então a questão do teu credit score, então você vai poder participar até dos programas do governo de financiamento, mas independente disso, lembre que quanto maior o teu credit score, menor vão ser as suas taxas de juros. Mas também, quanto menor o teu credit score, maior vai ser as suas taxas de juros, ok? Na sequência, após levar em conta isso, né, você deve considerar então que o preço de compra de uma casa, se ele está dentro daquilo que você pode pagar ou não, e acima de tudo, né, os custos de entrada e de fechamento desse financiamento. Além de tudo, né, os custos mensais da hipoteca que você vai pagar a partir disso. Daí, né, tendo essas informações em mente, nas mãos, você já pode comparar se é melhor então você comprar ou você permanecer no aluguel. Ou se você então vai poder assumir esses custos durante o período de, no caso, financiamento. Claro que o financiamento, de pouco em pouco, você está adquirindo um patrimônio para você. No caso do aluguel, infelizmente não. Esse é um dinheiro que você pagou e eu diria até que você perdeu. Nesse caso, afinal de contas, não está sendo acumulado para nada, não é? Então, para te ajudar, agora vem comigo que eu vou levar você a um site onde eu quero te mostrar o cálculo que mostra o que mais vale a pena do ponto de vista matemático, ok? Essa é só a matemática mostrando para você justamente se vale a pena você comprar ou alugar. Mas isso é um cálculo matemático. Vem comigo? Vamos lá. Esse é o site da Charles Schwab, que é uma das grandes corretoras americanas. E dentre várias funcionalidades que ele traz, é você calcular se é melhor comprar ou, de repente, alugar um imóvel. E aqui eu estou fazendo um cálculo básico, trazendo um setup do sistema com dados aleatórios. O legal é só mostrar para você e, claro, você pegar e trazer a sua realidade para dentro desse site. Para começar, só para você entender, ó, essa ferramenta ela é para te ajudar a determinar se comprar uma casa é uma opção melhor do que alugar. Tá vendo aqui em cima? E outra coisa, claro, com base nas circunstâncias pessoais. Então aqui você vai preencher as informações aqui do lado. Vamos lá, vou começar aqui, por exemplo. Eu coloquei como se você estivesse pagando um aluguel de $1.600. Vamos colocar aqui, só para você ver como dá para alterar. Como se fosse $10 por mês em termos de seguro desse imóvel. Daria, então, bom, $10 não, porque não existe isso, pelo menos $100. Vamos colocar aqui, ó, $100, pelo menos 1.200 ao ano, tá? Outra situação é que o teu aluguel subiria em torno de 5% ao ano. Estou colocando aleatoriamente. Pode ser menos, pode ser mais, não sei a tua realidade. Então você vai preencher aqui. Vamos supor que você fosse comprar um imóvel, então. Eu coloquei um imóvel de $220 mil, dando pelo menos 20% de entrada a uma taxa de juros de 3,25. Pode variar para mais, para menos. Calma. Na verdade aqui é property tax, ou seja, é o valor que você paga ao ano. Ele trouxe aqui aleatoriamente um valor como se fosse... esse é o IPTU, tá? Como se fosse o IPTU do Brasil. Então é o imposto que você paga em cada um dos imóveis. Aqui ele já traz 3.250. Pode ser mais na tua região, pode ser menos, preenche isso. Daí ele vai trazer o seguro também, Home Owners Insurance. Eu coloquei aqui 1.200 também, como se fosse $100 por mês, 1.200 ao ano, né? E, claro, gasto com manutenção,
seja um apartamento ou uma casa, coloquei $1.000 no ano. Mas se você faz um serviço, vai ser zero. Se você não faz e de repente vai gastar mais, não sei, coloca aqui um valor que você acha mais confortável para você. Outra situação é que você vai morar nessa casa pelo menos 5 anos. Pode ser mais, pode ser menos. Bom, eu coloquei aqui uma realidade aleatória, tá? Bom, vamos lá. Olha, agora sim, eu fiz uma estatística aqui como se fosse em termos de 15 anos esse imóvel financiado, poderia ser 30 também. Uma taxa de juros de 2,75%, pode ser mais, pode ser menos, depende da tua realidade. Aqui, gastos com esse financiamento, tá? Então, aqui, enfim, você vai preencher como é o caso aí de você, tá? Se você já sabe isso, colocar esses valores ou deixa esses valores como estão, que são valores que já foram pré-preenchidos, inclusive, no próprio site. Quando você entrar a primeira vez, você vai ver que já estão preenchidos isso aqui. Vamos lá. Outros aqui, eu estou trazendo aqui informações, eu não vou entrar no fato de depreciação desse imóvel, tá? Já traz zerado, não vou alterar isso. No caso aqui do teu bracket de imposto, quanto você está pagando imposto, então aqui está 20%, pode ser mais, pode ser menos, coloca a tua realidade aqui, e quanto você poderia ganhar investindo o dinheiro ao ano. Então aqui, por exemplo, 7% ao ano, pode ser mais, pode ser menos, tá bem? Mas vamos lá, qual foi a realidade que ele mostrou então para nós? Se dentro dessa situação, desses números que eu apresentei aqui, ele me diz que se eu fizer dessa maneira, eu estaria economizando mais de $39 mil, tá? Comprando ao invés de alugar esse imóvel, caso então seja esse setup que eu fiz de 5 anos morando nesse imóvel. Então quase $40 mil eu economizaria se eu comprar ao invés de alugar. Para você saber os detalhes, você clica aqui, ele vai mostrando então quais foram os gastos aqui. Claro que ele chegou num aluguel aqui de 1.700 por conta que eu coloquei lá 1.600, lembra? E coloquei como se eu gastasse mais $100 por mês em termos de seguro. Daí 1.600 mais 100, 1.700 por conta disso. E aqui ele dá uma estimativa de quanto você pagaria então de mortgage, da forma que eu coloquei o mortgage aqui apresentado. Tá bem? Bom, aqui é para você ter uma ideia, para você fazer suas continhas também. Então, eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Vai lá, clica e faz as suas continhas também. De repente pode te estimular, vamos dizer assim, para você, ao invés de alugar, comprar. Ou você pode chegar na conta dizendo, não, quer saber onde eu tô, melhor eu ficar, porque o cálculo foi mais favorável ao estar alugando nesse momento do que eu comprar. Mas claro, depende da tua realidade. Agora, vamos voltar para o vídeo. Bom, depois de você ter visto tudo isso, é importante você ponderar que alugar versus comprar uma casa não é apenas uma questão de ter uma propriedade ou não ter, e também não necessariamente é uma questão só matemática, né? Pode ser uma escolha baseada no teu, simplesmente, claro, no teu estilo de vida, tanto quanto, claro, né, na tua condição financeira, no teu planejamento financeiro. Então, nem sempre há uma resposta clara para a questão se você vai comprar ou você alugar. Mas é importante você ter tudo isso que eu falei em mente e, claro, o que eu mostrei, por exemplo, também para você no site, é que você vai colocar tudo isso na mesa, na sua frente, ou de você e da sua família, para daí sim você pontuar, bom, prós e contras e ver o que para você vale mais a pena. Então isso é muito importante e por conta disso, claro, eu também vou te ajudar entrando aqui e mostrando esses detalhes agora através dessa tela, que vai mostrar esses prós e esses contras, onde vai te ajudar demais a você pontuar e ver, peraí, olha, esse pró aqui me atrai, mas esse contra me afasta. Então por isso que eu estou trazendo essa tela para você. Então, acima de tudo, né, é muito importante você ter em mente que de tudo isso que eu te falei, sua decisão vai depender da sua situação de vida e, claro, né, a resposta que tudo que você ouviu aqui, essas perguntas que eu fiz, elas podem mudar ao longo do tempo. Assim, não importa qual decisão você tome, é crucial que seja informada com base, né, na tua situação financeira atual e no teu estilo de vida que você tem hoje e naquilo que você está, obviamente, projetando para o futuro. Não perca de vista aquilo que é muito importante para você. É o seu eu no futuro, porque é ele que vai cobrar de você as suas decisões do presente. Assim como o seu eu do passado, né, ele pode ser culpado pelo que está vivendo hoje, ou obviamente você pode estar super feliz pelas decisões que o teu eu do passado tomou. Bom, cada vida tem uma história. Construa a sua com muito conhecimento. E é isso que eu estou trazendo para você agora. Então, como forma de gratidão por tudo que eu falei até agora e mostrei, eu só peço para você um like e que você se inscreva no canal e também compartilhe com mais alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!